Muito boa noite a todos vocês que acompanham as lives do Projeto Locomotiva. Estamos aqui em mais uma noite de live, de música boa, ao vivo, convidados, temas interessantes que a gente vai apresentar para vocês. Queria agradecer a presença de todos vocês aí que estão de casa nos assistindo. Pedir para vocês que estão nos assistindo comentar nas nossas redes sociais como que está vindo o som, se está tudo ok, se está tudo funcionando normalmente. Também pedir para vocês se inscrever no nosso canal, não se esqueça, tá? Ativar as notificações e se inscrever lá no nosso canal do YouTube. Queria frisar mais uma vez, todo começo de live é importante a gente falar isso. Aqui no prédio a gente está respeitando as questões do distanciamento. Todos os meninos da banda e da equipe técnica estão usando máscara. Somente eu e o nosso convidado aqui, que eu vou apresentar daqui a pouco, não estamos com máscara. Tá bom? Queria apresentar então para vocês, nessa noite especial, o nosso convidado dessa noite, que é o maestro Rodrigo, maestro do Polo de São Paulo. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem, Ale. O clima tá de romance. Acho que tem alguém apaixonado na banda. Eu você não acho acha? que sim, eu acho Tá, que sim. Tem alguém apaixonado na banda, que tá um clima gostoso, romântico. Eu só falei isso para quebrar o gelo, porque, cara, é engraçado, mas dá um nervosismo daqui, viu, Ale? Quando liga a câmera é um negócio, né? É um negócio mágico. Verdade. Eu estava ontem lá na formatura, anteontem, na verdade, na formatura, com o Oséias lá, palhaço, do meu lado. E realmente, quando liga a câmera, dá um negócio. Fica sério, né? Mas gente, boa noite a todos, boa noite, Ale. Obrigado pela recepção, muito bom estar aqui. É muito gostoso poder compartilhar com todo mundo a respeito desse projeto que é tão especial, tão maravilhoso para nós. Obrigado. Muito obrigado. A gente que agradece, maestro. Mais uma vez, né, não esqueça de se inscrever no canal do YouTube. Já aproveitando, nesse começo, já fazer um convite para vocês que estão nos assistindo. No dia 14/12, é uma segunda-feira, nós vamos ter o nosso espetáculo de encerramento. Nós vamos fazer o fechamento das atividades 2020 com um espetáculo muito bacana que está sendo preparado para vocês. São músicas brasileiras, né? O tema é música brasileira, então tem música de todos os estilos, música brasileira, claro, mas de todos os estilos, e está ficando muito gostoso os ensaios, a gente que está acompanhando aqui no dia a dia, está muito legal. Lá em São Paulo está muito bacana também, né, maestro? Muito bacana, Ale. Desafiador, como sempre, a gente está trabalhando bastante. A gente vem vindo de semanas bem intensas, festival, formatura. Temos turmas novas que estão trabalhando, olhando para o encerramento. Está bem bacana, bem desafiador, mas muito motivador também. Sem dúvida, vai ser fantástico. Vocês vão ver. Nós temos 2 maestros aqui hoje, né? Tem um maestro lá na banda também, o maestro do Polo de Mauá, que é o André, e o maestro Rodrigo aqui do Polo de São Paulo. Hoje na live, o nosso tema, a gente vai falar sobre qual é a ideia de se abrir um polo do Locomotiva e como que isso é feito, como que foi feito. E o nosso convidado, que é o maestro Rodrigo, é uma pessoa que vai falar com muita propriedade disso, porque o Polo de São Paulo é o polo mais novinho, é o bebezinho dos polos do Projeto Locomotiva, e começou recentemente, e ele vai poder comentar mais com a gente sobre isso. Já aproveitando, então, já vou fazer a primeira pergunta para você, maestro. Da onde surgiu essa ideia de abrir um polo do Locomotiva lá em São Paulo? Abrir um polo foi algo que se originou depois de uma conversa que eu tive com o Rogério e com o Sérgio. São 2 grandes amigos, mas música sempre foi uma coisa muito presente na minha vida, uma paixão. Meus filhos são envolvidos com música, minha esposa. Eu sempre fui envolvido com música, estudo música desde os 9 anos de idade. E poder tocar a comunidade, tocar crianças com isso e ver realmente realidades sendo transformadas por meio da música foi o combustível para a gente sonhar com um polo do projeto. Então, eu, por causa da amizade, do envolvimento que eu tenho com o Rogério, que é o maestro daqui de Santo André, e também com o Sérgio, que
que é o nosso diretor do projeto, eu vim trabalhar no projeto, trabalhei por 1 ano e meio como professor no projeto em Santo André, e esse 1 ano e meio, eu lembro que nos primeiros meses eu já falava para ele, a gente precisa ter algo igual isso aqui lá em São Paulo. Então, nasceu dessa forma, eu me envolvendo aqui, entendendo como é que funciona a locomotiva, quais são os pilares, qual é a metodologia, qual é a forma que a locomotiva acontece. Para entender, eu levei 1 ano e pouco para depois multiplicar isso. Então, começou assim. Muito legal. E eu lembro, interessante, né, que eu fiquei um período, eu estou desde o começo lá de 2008 do Locomotiva, mas eu fiquei um período afastado e eu voltei em 2018. Em 2018 ainda não tinha começado o Polo de São Paulo, você estava aqui trabalhando, eu lembro que a gente se encontrava aqui sempre, o maestro Rodrigo trabalhando aqui, entendendo toda a estrutura para começar esse novo polo. E depois que você teve essa primeira ideia, esse primeiro impacto, quais foram os próximos desafios, né? Com quem você conversou, essa questão burocrática que eu sei que tem, né? Eu trabalho em outros projetos também, a gente sabe o quanto de coisas que envolvem ter um projeto e começar um projeto. Qual foi o próximo passo? Eu acho que o grande desafio, eu julgo que a gente tem 2 grandes desafios. O primeiro é ter um corpo técnico, musical, que resolva e que consiga botar uma orquestra no palco no final de um período, né? Isso é fundamental e tem que acontecer, e para isso a gente precisa de recurso, né? A gente precisa ter gente que apoie o projeto, gente que acredite no projeto. Eu acho que tudo nasceu a partir daí. Eu trabalho na função de maestro, olhando muito para o lado musical, para o lado, inclusive, da produção local nossa. Os nossos eventos são todos produzidos por nós mesmos ali, com algum apoio, obviamente, do pessoal que é da nossa matriz, que nos servem muito, mas a gente tem que acabar se virando. Então, quando a gente teve o desejo e, olha, vamos tentar, vamos pensar nisso, a gente precisava de um local apropriado, de um prédio que a gente pudesse ter um mínimo de infraestrutura para começar com 20 alunos, 25 alunos, e um patrocinador. Então, a gente começou a trabalhar nessa direção. Então, eu divido um pouco dessa função também de maestro, mas de um captador de patrocinadores. Então, foi um trabalho também que eu precisei fazer intensamente durante o período de 1 ano, trabalhando muito com o Sérgio, com o Matheus, o pessoal que trabalha com isso aqui, para entender. Então, eu fui a alguns patrocinadores para entender o processo, e isso é constante, não termina nunca, Lê. Parece que quando você tem um polo funcionando, já está tudo resolvido. Não. Todos os dias eu acordo pensando qual é o passo que eu posso dar para que eu consiga um novo patrocinador para o próximo exercício, porque o projeto, uma vez que nasceu, tudo que a gente não quer é que ele pare nunca mais, então a gente está sempre pensando nisso. Ele continue crescendo, né? Sempre. Exato. Então, na concepção, a gente precisava ter um patrocinador, então essa foi uma preocupação constante, e também pensar numa equipe técnica, e eu estava nas 2 frentes. Conversar muito com o Rogério, muito com o Sérgio, para a gente chegar no final do período aí e conseguir ter as 2 coisas. E o prédio, né, o lugar para funcionar. Muito legal. Isso mostra que, né, às vezes, né, eu que sempre trabalhei com música a vida inteira, né, a gente tem o costume de ouvir de algumas pessoas que não são do meio e tudo mais, né, quando alguém pergunta para você assim, o que você faz? Aí você fala, eu sou músico. Aí ele pergunta de novo, não, eu não estou perguntando o seu hobby, eu quero saber o que você faz. Você trabalha de quê, né? Você trabalha com o quê? Então, isso é para provar, tá vendo? Que o maestro está falando aqui que músico trabalha pra caramba. A gente trabalha muito. E, né, para manter um polo com uma estrutura toda como essa, uma locomotiva chegou nessa dimensão toda que está, realmente é muito trabalhoso. E a próxima pergunta que eu tenho para você, maestro, é quando depois de estar estruturado o espaço, né, aliás, parabéns pelo espaço que vocês têm lá, é um espaço fantástico, né? Nós fizemos a formatura esses dias aí, e uma estrutura muito legal, um prédio muito bacana. E depois disso, como que foi a questão da divulgação? Ou seja, como que vocês foram chegar nos alunos? Porque uma coisa é você ter a estrutura, né? Você ter tudo pronto, só que se não tiver o principal são os alunos, né? Não adianta ter instrumento, ter equipe técnica, ter estrutura, mas um polo sem alunos. Então, como que foi esse terceiro passo aí? Obrigado pelo elogio, mas eu vou dizer para você que é um desafio sempre a gente ter um lugar bacana,
se você está nos vendo, a gente sempre trabalha, a filosofia do Locomotiva é essa, com prédios compartilhados. Então, se você está assistindo a gente, tem um prédio para compartilhar em São Paulo, me procure depois, a gente quer sempre crescer. O desafio de conseguir alunos foi, eu diria para você que foi o próximo passo a partir do momento que a gente tinha um lugar, tinha um patrocínio e tinha um corpo mínimo de professores para começar a trabalhar. E realmente aí você fala, agora eu preciso fazer isso aqui acontecer. E dá aquele frio na barriga, por onde eu começo, o que eu faço? E, cara, eu vou ser bem honesto com você, por várias vezes eu circulei no nosso bairro, nas ruas, com panfletos na mão, a gente tem um material de divulgação do Locomotiva, para encontrar alunos na rua. Então eu ia na porta das escolas, fui em várias escolas da nossa redondeza, conversei com muitos alunos na rua, vi os meninos jogando bola, quando podia, ainda não tinha pandemia, né? Isso, é verdade. Então os meninos estavam na rua brincando, e eu abordei muitas crianças, muitos adolescentes. Então esse foi um trabalho que eu fiz pessoalmente, fiz questão de fazer pessoalmente. Foi bem bacana porque me conectou muito com o bairro do prédio onde a gente está ali. Foi bem interessante, tenho vários alunos hoje das escolas próximas. Surtiu muito efeito depois que a gente tocou a primeira vez. Então assim, foi um desafio porque nascer não é uma coisa simples, porque ninguém sabe do que você está falando. Uma orquestra de crianças e adolescentes parece um negócio muito abstrato, especialmente na periferia. Eu percebo que não se sabe do que está falando, mas quando a gente toca a primeira vez, aí parece diferente. Aí a luz nasce, entendeu? E as pessoas começam a perceber. Tudo fica mais fácil quando a orquestra já está acontecendo. Lá no início foi bastante desafiador, tanto que a gente começou com poucos alunos. Eu vou falar o meu testemunho aqui em cima, que corrobora com isso que o maestro está falando. Lá no começão do Locomotiva de Santo André, em 2008, quando nós éramos ainda no prédio da André Ramalho, nós tivemos esse mesmo desafio. E quando começou, principalmente esse tipo de instrumento que nós trabalhamos aqui, que é o violino, o violoncelo, a viola, o contrabaixo, são instrumentos que, evidentemente, por motivo óbvio, ele não é tão difundido quanto um violão, quanto a bateria, quanto a guitarra. Então, muitos alunos chegavam no polo e querendo aprender violão. Aí a gente falava, a gente não tem o violão, mas tem o violoncelo. Aí a pessoa, opa, vou fazer violoncelo. Eu não tenho guitarra, mas tenho a viola, né? E apresentava a viola. Então, muitos alunos alguns até vieram a se tornar profissionais depois, queriam um outro instrumento, foram buscar e acabaram começando a aprender o instrumento de característica. Porque quando eles ouvem tocando, né, a diferença da apresentação é essa, né, maestro? Quando a gente faz a apresentação, eles veem que dá para tocar qualquer tipo de música com esse instrumento. Então, o violino não é só para tocar Beethoven, o violino dá para tocar qualquer coisa. E quando eles ouvem, cai aquela máscara assim, olha só que legal o violino, dá para tocar qualquer tipo de repertório. Então, muito, muito legal, maestro. Eu queria pedir para a produção para mostrar uma foto lá do Polo de São Paulo do primeiro dia de aula. Dá para mostrar aí, produção? Olha lá, tá ali o maestro do lado. Meu Deus, hein? Primeiro dia de aula, isso aí. Quantos alunos tinham mais ou menos aí? A gente teve acho que 21 inscritos e no primeiro dia tinha 17 alunos. Bacana. Eu falo legal porque o primeiro dia de Santo André acho que nós tínhamos 8 alunos, né? Então o primeiro dia de São Paulo aí já está com um número legal. O professor Alan ali na frente, né? O professor Alan ali, a Larissa estava também, a Laís. Muito legal. Foi bem legal esse dia. É muito... Indo no clima da música, é muito emocionante ver isso, cara. Emocionante. É muito interessante recordar isso. Quando eu vejo esses vídeos aí, é emocionante. É muito legal, bacana. Muito legal. Rodrigo, outra coisa, desse período aí, né, desde que você abriu o polo, qual que você acha que foi o maior desafio que você enfrentou? Isso somando todas as áreas, né? Tanto pode ser na parte burocrática, na parte de estrutura, na parte de alunos, enfim. Qual foi o maior desafio? Cara, você definir um como o maior é muito difícil, sabia? Acontecem coisas na prática do dia a dia que te pegam de surpresa e você, sei lá, eu acho que é um grande desafio você ter um workflow acontecendo de uma maneira natural. Então, às vezes, você está com a mente de uma orquestra tocando no palco, mas para a orquestra tocando no palco, num evento fora do teu polo, você precisa pensar num ônibus,
você precisa pensar que todos os alunos menores de idade, que é o nosso caso, precisam ter autorização dos pais, porque senão não podem ir. Você precisa pensar que se o período é muito longo, eles precisam comer nesse período. Você tem que ter certeza de que nenhuma partitura ficou para trás, de que tem estante, de que a estrutura tá montada. Mas esse é só o desafio do dia a dia. Então eu reputo o desafio do dia a dia como algo muito importante e que, se ele não tiver muito bem estabelecido cada processo, você vai encontrar problemas, torna-se maçante, você acaba não sendo muito exitoso com o propósito final da orquestra, que é estar ali, fazer um bom espetáculo, emocionar as pessoas e o desenvolvimento individual de cada aluno. Esse é um grande desafio, mas eu diria que o desafio financeiro e o desafio técnico-musical são dos principais que a gente tem. Então, a gente está sempre preocupado em ter condições para manter e ter novos patrocinadores. Esse é um desafio de quem é responsável por um polo, está sempre martelando na sua cabeça. Como é que eu vou trabalhar para o próximo exercício? O próximo ano, a gente precisa trabalhar para ter condições. Então, o nosso presidente, diretor aqui, sempre brinca, né? Que a gente é sempre demitido na última semana de dezembro e recontratado na 1ª de janeiro. Porque a gente depende muito da iniciativa privada, das empresas, e que, graças a Deus, temos grandes parceiros, né? Eu faria um destaque para a Zurich, que é como se fosse o padrinho, a empresa madrinha, os padrinhos lá de São Paulo. Né? E que tem nos apoiado, tem participado. A gente tocou uma vez na Zurich, foi sensacional. Então, a questão financeira é um desafio. E o dia a dia, Lê, botar essa molecada para tocar, que é um desafio gostoso, de você ver as coisas nascendo, é uma música por semana, e às vezes a música é mais difícil, e aí muito você legal. Vê os alunos querendo ficar um pouquinho a mais todo dia para conseguir. Então, eu acho que esses são desafios importantes do dia a dia. Enfim, graças a Deus, a gente tem superado os desafios. Bom, e não é slogan de empresa não, mas o desafio é o que nos move, né? Eu acho que tem uma empresa que tem um negócio parecido com isso. Exatamente isso. Exatamente isso, né? Quando o aluno começa a aprender, ele não pode estagnar naquilo. A gente tem que sempre continuar, uma próxima música, um próximo exercício mais difícil. Então, os desafios, apesar de serem desafios, mas eles são importantes. Senão, musicalmente, e até mesmo como uma estrutura de um projeto desse tamanho como Locomotiva, ele tem que haver para haver o crescimento. E eu queria perguntar, por exemplo, um fato, algo que marcou você nesse período aí. O Polo, mais uma vez, né? O Polo de São Paulo é novinho ainda, ele tem 1 ano e meio, mais ou menos, né? 1 ano e meio. Isso. Então, teve algum fato aí, quando você vai, eu tô enrolando a pergunta para você ir pensando aí. Teve algum fato que marcou você, algum acontecimento que marcou mais você nesse período aí? Tem muita coisa que marca, muita coisa mesmo. Não só uma. É verdade. A nossa primeira apresentação, cara, foi uma coisa muito marcante para nós. A gente tocou num lugar para uma plateia pequena de aproximadamente 30 crianças e adolescentes com deficiências especiais. Na nossa plateia tinha um garoto surdo que só ouvia ruídos bruscos e um garoto cego que só via vultos. Meu Deus, que legal. E muitos em cadeira de rodas, muitos autistas, muitos com síndrome de Down. Eu lembro disso muito emocionado, porque aquela apresentação, que foi a primeira, transformou a gente. Porque a gente voltou com gás, com uma energia, com uma vontade de fazer aquilo com mais excelência, porque a gente se sentiu muito privilegiado de estar ali, cara. Foi sensacional. Foram muitas as ocasiões que a gente foi muito marcado, assim, que foi especial. Mas esse dia, a gente nunca esquece, todo mundo fala desse dia até hoje. Muito legal, porque às vezes a gente vai para entregar algo e a gente sai de lá recebendo muito mais, né? Eu acho que é bem por aí o Locomotiva. É bem por aí. Bem por aí. Eu lembro isso um pouquinho antes, aí talvez semanas antes do Polo de São Paulo abrir, lá em 2019, né, no ano passado. Aconteceu aquele fato que todos vocês que estão de casa nos assistindo sabem, lá em Suzano, na escola Raul Brasil, e o Locomotiva teve a honra de ser chamado para tocar na reabertura das aulas lá na escola, que foi o Concerto da Esperança, que depois, mais tarde, a gente foi para Brumadinho também, onde teve o deslizamento lá da barragem da Vale. Mas nós tocamos nessa escola em Suzano,
E eu lembro que foi fantástico, que nós fomos para entregar, para dar um abraço. Mas quando nós recebemos o abraço daquelas pessoas que estavam passando por aquele momento, aquilo impactou as crianças, impactou todos de uma maneira assim que a gente saiu dali diferente. Então a gente foi para entregar, mas a gente recebeu muito, né? E é isso que nos motiva, né? Sem Também, dúvida. né? O desafio a gente falou agora há pouco, mas esse encontro, por exemplo, uma coisa que nós estamos sentindo muita falta nesse período são das palmas, né? Eu sempre falo, é legal tocar, independente que se for para uma live, como uma câmera agora que nem está filmando a gente, mas nada como o público perto, né? Então, quando a gente termina uma música, babam, a gente já espera as palmas vindo, e não vem, né? Mas a gente espera que esse período vai passar e essas palmas vão voltar, porque isso também é um combustível para o músico precisa de palmas. Então, evidentemente, as lives são muito legais, mas nada como ter a plateia ao vivo, e esse período vai voltar. A gente está ansioso e vai voltar. Ale, deixa eu falar uma coisa sobre isso. Eu aprendi isso na prática, nos primeiros meses de projeto, que é parte da nossa metodologia de ensino. Um dos pilares é que precisa existir uma apresentação quinzenal, não é isso? Então, como isso faz falta? E como isso motiva os alunos no desenvolvimento deles. O desenvolvimento psicomotor, o desenvolvimento intelectual, o desenvolvimento mecânico, as memórias, né, musculares, tudo acontece por causa de treino, por causa de prática. A apresentação bota essa galera para trabalhar. É impressionante. E quando acontecem apresentações de 15 em 15 dias e você sente o calor do público, você percebe a motivação de cada um. A gente teve a experiência agora do festival, que não pôde ser presencial também, mas teve muita movimentação nas redes sociais. E aí você vê a galera numa empolgação diferente. Então, estar junto com o público, ouvir o aplauso, faz toda a diferença no desenvolvimento do projeto. É sensacional. Sem dúvida. Gente, a gente vai seguir agora com um pouco mais de música, né? A gente está falando tanto de música, do início do Polo de São Paulo e tudo mais, então nós vamos ter um pouquinho mais do som da nossa banda. Hoje a banda está sendo composta ali no violino. Olha só que violino, hein? É multi-instrumentista. É multi-instrumentista, né? Também esse aí, rapaz. Às vezes está no teclado, às vezes está regendo, às vezes tocando viola. Hoje ele está no violino, o maestro André de São Paulo. Ali no piano nós temos... De Mauá. Tô confundindo tudo. Tanto falei de São Paulo aqui com o maestro Rodrigo, maestro de Mauá. O que seria uma honra para nós, né? Também, né? Olha só. Maestro... o maestro de Mauá, o André. No piano nós temos ali o professor de violino também, que é multi-instrumentista, o Ademir. E na bateria ele, você já conhece, o Samu, mano. Vamos ouvir mais uma música com a nossa banda. Muito bem, banda. Parabéns. Carinhoso. Isso é só para deixar vocês com água na boca de música brasileira, né? Isso é um clássico do Pixinguinha, Carinhoso. Na apresentação de encerramento, dia 14/12, você não pode perder. Só música brasileira de ótima qualidade. Tá muito bom o que vem por aí, hein? Você não pode perder mesmo. Tá fantástico, é verdade. Gente, eu queria pedir para a produção agora passar
2 videozinhos rapidinhos da Orquestra do Polo de São Paulo. E aí daqui a pouco eu vou pedir para o maestro Rodrigo aqui comentar um pouquinho sobre esses vídeos aí do Polo de São Paulo. Muito bem, vocês assistiram aí 2 videozinhos e eu pedi para o maestro comentar um pouquinho da diferença básica entre o primeiro e o segundo. Ale, eu acho que a diferença principal que você pode observar é especialmente a quantidade de alunos, né? Quantidade. Quando você vê alguma coisa que começou lá no início com 17, aí depois diminui, né? Começa com 17, aí perde 5, né? E aí você vai indo, 6 primeiros meses, aquela coisa, e aí depois chega um ano depois. Esses vídeos, eles têm, se não me falha a memória, a distância de aproximadamente 11 meses. Então, um que foi lá no comecinho, no primeiro mês, e o outro quase um ano depois. Então, enche a gente de orgulho, de vontade de fazer mais, porque a gente saiu de 17 alunos. No vídeo, a gente está aproximadamente com 57 no segundo, e hoje a gente tem no Polo 79 alunos presenciais, com todos os cuidados, com distanciamento e tal, fantástico. E 2 online, cara. Então a gente tem 81 alunos hoje. Então a gente está muito feliz. Está acontecendo uma coisa inexplicável. É muito legal. Eu compartilhar aqui a minha emoção quando a Larissa me mandou uma foto do naipe de violoncelos lá um dia desses aí. Tinha 12 violoncelos assim. Eu falei, meu Deus do céu, dá quase para montar uma orquestra de cellos lá agora. Sensacional. Né? Eu brinco que ela é a professora Fominha. Porque chega um aluno e ela fala, mais um pro cello. Eu falo, calma, a gente precisa crescer os agudos também. Né? Senão fica só grave, né? Beleza. Maestro, eu queria perguntar agora, quais são as perspectivas, que palavra difícil, perspectivas para o futuro aí, o que você pensa de crescimento, de outras coisas que tem para vir aí para o Polo de São Paulo? A gente, antes de ter esse ano difícil que a gente está tendo aqui, difícil, mas bem superado, acho que o Locomotiva está caminhando muito legal. A gente sonhava já com a possibilidade de ter mais um turno, pensava sobre isso. Eu acho que a nossa perspectiva de crescimento está nisso. Quem sabe aí em 2021 a gente comece a pensar, talvez lá para o meio do ano, mas a gente também tem vontade de colar aqui nos nossos pais, de ter metais, de ter percussão, de ampliar os nossos naipes, uma vez que a gente já está com uma estrutura já desenvolvida nas cordas, já temos uma camerata de 20, 25 alunos ali que estão caminhando muito bem. Então, a gente sonha num crescimento técnico, musical, mas, obviamente, num crescimento numérico. E quem sabe, Ale, não sei, de repente a gente pode pensar num prédio maior, num espaço maior, em alcançar um pouco mais a nossa... A gente está perto da maior escola em quantidade na América Latina. São quase 2.000 alunos. Uau! Então é uma oportunidade para nós de alcançar ali. A gente tocou lá uma vez, num primeiro concerto, o Paulinho, que é da produção aqui, estava com a gente, ele assustou no dia, a gente foi tocar no intervalo da escola, de um dos turnos tinham 749, a diretora me falou. Ô, louco. Para uma orquestra na época era de 20. Então, imagina, um público enorme, e desses 13 começaram a fazer parte do projeto.
temos alguns lá ainda hoje. Então, assim, nós sonhamos com todo o nosso entorno lá sendo impactado. Quem sabe o projeto, o ano que vem, a gente chega em 150 e 200. Por que não? Por que não? Tem que Por que não? acreditar sempre. É isso aí. Né? E com o potencial que tem, somente na região ali, tem que acreditar mesmo. Maestro, muito obrigado. A gente está chegando no final dessa live, um papo muito gostoso para a gente entender. Eu estou nessa brincadeira de aula de música já há muito, muito tempo e a gente sabe dos desafios que é começar um polo novo, iniciar algo do zero, que era do zero mesmo, né? Vocês não tinham Sim. já uma orquestra funcionando ali, não. Começou do zero mesmo. Então, muito legal para a gente, para esclarecimento. E até mesmo para você que está assistindo essa live aí, que às vezes tem, como ele disse, como o maestro disse no começo, você tem um espaço, tem um desejo, às vezes tem a sua vontade, que é o principal, às vezes, quem sabe, não pode nascer um polo do Locomotiva aí na sua região, aonde você tem um espaço para isso, tá bom? Muito obrigado a todos vocês que nos assistiram nessa noite. Mais uma vez, queria convidar todos a assistirem o nosso encerramento no dia 14/12, é uma segunda-feira à noite. Vai ser fantástico, um concerto muito lindo. Não se esqueçam também, quem não se inscreveu ainda, de se inscrever no nosso canal, de ativar as notificações e de sempre estar se comunicando com a gente através do chat, através das nossas redes sociais. Muito obrigado mais uma vez e a pedir para a banda encerrar com mais uma música. Muito obrigado, maestro. Obrigado, Ale. Quero agradecer a todo mundo que assistiu. Foi muito bom estar aqui. O papo foi bom. Para mim foi bom. Espero que tenha sido para todo mundo. Muito legal. Quero só deixar uma mensagem. Se você tem algum sonho, eu tive um sonho. Em 2007, a gente começou uma orquestra. Não foi no mesmo lugar, que parou 5 anos depois. Então, o sonho da orquestra estava no meu coração desde 2007. E eu não desisti disso. E eu acredito que é só o início desse sonho. Então, se você sonha alguma coisa, sonhe, agarre-se ao sonho, trabalhe duro por ele, invista tudo que você puder nele, invista a sua própria vida. Eu tenho certeza que os seus sonhos podem ser alcançados. Obrigado, foi muito bom estar aqui. Valeu. Valeu, maestro. Vai lá, banda.